Olha, educar filhos, com certeza é uma das jornadas mais desafiadoras, mas também uma das mais gratificantes que a gente pode ter, né? Todo mundo quer criar pessoas felizes, realizadas, mas a grande questão é, como é que a gente faz isso no dia a dia? Como a gente transforma essa vontade em algo real? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A gente vai ver um guia bem prático para ajudar nessa missão. E a pergunta que fica no ar é essa, né? Como a gente pode ser a inspiração que os nossos filhos precisam? Porque não é só sobre educar, sabe? É sobre inspirar, é sobre construir um legado de verdade através da vida deles. E para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear nas ideias do e-book Como Educar Seus Filhos, do Bruno Arnert. É bem legal porque ele pega anos de experiência e transforma tudo em dicas super práticas, sabe? Sobre relacionamento, comunicação, disciplina, tudo que a gente precisa. Então vamos começar pelo começo, né? Qual é a essência da paternidade? O ponto principal é que a responsabilidade é nossa. E a primeira grande verdade é essa. A responsabilidade pela formação dos filhos, bom, ela não dá para transferir. Pensa bem, a escola ensina matemática, a creche ajuda no desenvolvimento social, o que é ótimo. Mas e a formação do caráter? Sabe, os valores que vão guiar a vida toda. Isso é uma construção do dia a dia. Acontece em casa. É uma tarefa nossa, dos pais, e que, sinceramente, não dá para terceirizar. E tudo isso começa com o primeiro pilar de todos, o relacionamento. É isso mesmo. Antes de qualquer regra, de qualquer lição, a gente precisa construir uma base bem forte de amor e de conexão. Tá, mas como a gente constrói isso na prática? Primeiro, sendo fã número 1 dos nossos filhos. É celebrar as qualidades deles, sabe? Outra coisa, valorizar os gostos e interesses, mesmo que pareça uma bobagem. Tipo colecionar pedrinhas. É importante para eles. Quebrar a rotina, criar momentos especiais. Isso cria memórias que duram para sempre. E nossa, isso é fundamental. Lembrar que um dia a gente também foi criança. Isso ajuda demais a ter mais empatia, mais paciência. E no fim das contas, tudo se resume a isso. É uma verdade universal, né? Não tem nada, absolutamente nada mais importante para uma criança do que se sentir amada. Quando ela se sente amada de verdade, ela se sente segura, confiante para ser quem ela é e para explorar o mundo. Olha, se essa dica fez sentido para quem está assistindo, fica aqui um convite super especial. Já deixa o seu curtir aqui embaixo e aproveita para seguir o canal Pneuma BR. Assim, a gente consegue levar essas ideias para muito mais gente. Beleza, então com essa base de amor bem firme, a gente pode passar para o segundo pilar, a comunicação. E a ideia aqui é bem simples. A gente precisa criar pontes para se conectar e não muros que afastam. Olha que interessante esse contraste aqui. De um lado, o que a gente deve praticar. Ouvir até o fim, sem interromper. Isso mostra que o que a criança sente é importante. Pedir perdão quando a gente erra, isso ensina muito sobre humildade. E conversar depois da disciplina transforma um momento tenso em aprendizado. Do outro lado, o que a gente deve evitar: interromper, deixar o orgulho falar mais alto ou simplesmente punir pronto. Essas coisas criam muros. Nossa, essa frase aqui resume tudo. Muitas vezes o que a criança quer não é um conselho, não é uma solução. Ela só quer que a gente escute e entenda o que ela está sentindo, que é um porto seguro. O nosso ouvido atento é a chave que abre a porta do coração deles. Bom, com relacionamento e comunicação fortes, a gente chega no terceiro pilar. E esse, muitas vezes, é o que mais assusta: a disciplina. Mas calma, a ideia aqui é olhar para a disciplina de outro jeito. Não como punição, mas como um jeito de ensinar sobre limites, só que com amor e com respeito. Então vamos lá, como fazer isso na prática? Primeiro, ser firme na hora de dizer não. A nossa palavra precisa valer, ter credibilidade. Segundo, isso é muito importante, não corrigir com raiva. Respira fundo. O objetivo é educar, não é descontar a nossa frustração. E terceiro, mostrar a consequência lógica das coisas. Por exemplo, se não guardou o brinquedo, vai ficar um tempo sem ele. Simples assim, para a criança entender a relação de causa e efeito. E o ponto central é exatamente este. Disciplina, quando é bem feita, ensina a responsabilidade, não gera medo. O objetivo final é que a criança entenda que as ações dela têm consequências. E isso, gente, é um preparo fundamental para a vida. E a gente sabe que disciplina é um baita desafio, né? Por isso, fica aqui o convite. Conta pra gente nos comentários como é essa experiência por aí, quais os desafios. Vamos trocar uma ideia. E claro, já ativa as notificações para não perder os próximos vídeos, hein? Então, quando a gente junta esses três pilares, relacionamento, comunicação e disciplina, a gente começa a ver o resultado. É aí que a gente começa a construir um legado de verdade. Mas ao final,
o que são esses filhos inspiradores? A definição é, olha, simples e muito poderosa. São pessoas que inspiram os outros porque antes, lá atrás, elas foram inspiradas pelos próprios pais. É um ciclo, sabe? Uma coisa leva a outra. É importante lembrar que toda criança nasce com um potencial incrível, um propósito único. O nosso papel, como pais e mães, não é dizer qual é esse propósito. É ser o guia, sabe? Aquele que incentiva, que dá a base segura para que eles mesmos possam explorar e descobrir para que eles nasceram. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Ser pai, ser mãe, é a nossa chance de deixar a marca mais importante e duradoura no mundo. Então a pergunta que fica é: qual é o legado que está sendo construído aí, no dia a dia, através dos seus filhos?